E aí, investidores, Jean Valens na área, e no vídeo de hoje vamos falar aqui de ações ligadas ao setor elétrico para você adquirir e se aposentar recebendo os dividendos delas. Quer saber mais? Então senta aí e vem comigo. E pessoal, agora estamos lançando nosso serviço de acompanhamento mensal para a apuração do imposto de renda sobre os seus investimentos na Bolsa de Valores, ao qual vamos fazer a consolidação dos seus investimentos, a apuração do swing trade, day trade e também operações fundos imobiliários, ETF, ações, BDRs e investidores. Sabemos que o setor elétrico tradicionalmente é um setor muito procurado pelos investidores por causa dos seus resultados, que geralmente é um setor muito lucrativo e aqui também é sinônimo de distribuição de dividendos, por possuir empresas altamente lucrativas que pegam seus lucros e distribuem em forma de dividendos para nós acionistas. E por isso que o mercado gosta bastante de ações desse setor. E assim eu separei aqui para nós uma análise de várias ações do setor elétrico, ao qual temos as principais para você adquirir para poder se aposentar recebendo os bons dividendos por parte delas. E para isso eu separei aqui primeiramente as principais ações do setor elétrico, ao qual eu reuni para utilizarmos aqui uma análise dos seus indicadores fundamentalistas. E eu, quando quero observar uma ação que eu desejo investir, primeiramente eu já olho o fator do nível de endividamento, muito em razão por causa do seguinte: primeiro, empresas altamente endividadas correm um maior risco, porque se passarmos por algum período de recessão econômica, tendo uma crise financeira ou tendo até mesmo uma crise por força maior, igual foi na época da pandemia, essas empresas altamente endividadas correm maior risco nos seus negócios. Então, por isso que eu já fico de olho nesse fator, e também o fato de que atualmente estamos com uma taxa de juros muito elevada. Essas empresas que possuem um nível de endividamento muito alto acabam pagando mais juros remuneratórios para as instituições financeiras em cima das dívidas que elas contraíram junto aos grandes bancos aqui do nosso país. Então, por isso que eu prefiro pegar e fazer um fator de exclusão aqui, que é da dívida líquida sobre o EBIT gerado para a empresa em um múltiplo de 3 para baixo, pois isso significa que a empresa não está tão endividada assim e muito menos operando de forma alavancada, igual nós vimos no caso da Americanas. Então, por isso que eu mensuro esse risco. E olhando aqui para essa planilha, observe então que temos aqui o nível de endividamento de várias dessas ações. Outro detalhe que eu gosto de investir também é observar a questão do preço sobre lucro dessas ações. Afinal, o preço sobre lucro vai traduzir o quanto eu estou pagando atualmente nessa ação com base na sua cotação e o lucro que ela gera para cada ação, para saber o quanto eu teria de retorno sobre o meu investimento em período de anos. Então, por isso que eu gosto de ações que têm um preço sobre lucro mais baixo, pois significa que o retorno é mais rápido e que elas são ações mais baratas para se investir. E olhando aqui então, colocando um filtro do preço sobre lucro, vamos classificar do menor para o maior e utilizar como fator de exclusão o nível de endividamento. Começando aqui pela Neoenergia, então eu já retiraria. Observaria então as ações da EDP Brasil, que parecem ser um bom negócio sim, assim como as ações da Transmissão Paulista, acompanhado das ações da CEMIG, também das ações da Taesa e por fim eu tiraria as ações da Energisa por causa do seu nível de endividamento e ficaria de olho nas ações da CPFE. Então, para mim, essas são as principais ações que hoje em dia compensa você analisar profundamente, pelo fato de que possui múltiplos de preço mais baratos do que as demais ações elétricas do setor, comparado com seu nível de endividamento atualmente. Então, essa possui um nível de endividamento mais baixo e possui um grau de lucratividade muito elevado. E, em contrapartida, ainda pagam também excelentes dividendos, tirando a Transmissão Paulista, que no ano de 2022 teve um pequeno pagamento de dividendos, mas que nada impede para esse ano de 2023 ela venha voltar a distribuir bons dividendos igual fez no passado. E já que nós estamos falando aqui de dividendos e chegamos nessas 5 ações, vamos observar aqui o histórico de distribuição de dividendos por parte delas. Afinal, nós queremos procurar ações que sejam boas, estejam baratas e que pagam bons dividendos para a gente poder receber a título de aposentadoria a nossa querida renda passiva mensal através dos dividendos. E observando aqui, temos a principal ação elétrica no momento, que é a Taesa, que quase todos os investidores conhecem ela. Vejam que, de fato, ano após ano, ela vem conseguindo aumentar cada vez mais a sua distribuição de dividendos. Então, é uma ação excelente quando você pensa em renda passiva para poder receber a título de aposentadoria no futuro. Assim como a EDP Brasil, que desde 2021 vem aumentando seus dividendos e que nesse ano de 2023 já fez uma boa distribuição também. E nada impede que ainda no decorrer desse ano ela volte a fazer outras distribuições, uma vez que a empresa diz que adotou uma política agora que vai se transformar numa boa pagadora de dividendos e vai procurar distribuir mais dividendos aos seus acionistas.
A CEMIG é outra também que ano após ano vem distribuindo bons dividendos, apesar que até o momento de gravação desse vídeo, no ano de 2023 ainda não fez um anúncio de distribuição, mas que também é uma ação interessante, pensando em termos que ela vem distribuindo cada vez mais dividendos aos seus acionistas. De tal modo, nós temos a CPFL também, que antigamente não fazia bons pagamentos, mas com o passar dos anos aumentando suas operações, gera mais lucro no seu resultado, ela vem cada vez mais distribuindo mais dividendos. E nesse ano de 2023, igual a CEMIG, até o momento, não distribuiu dividendos, mas nada impede que venha de fazer boas distribuições no decorrer do ano. Por fim, nós temos aqui a Transmissão Paulista, que ela também conseguiu surpreender o mercado no ano de 2021, que fez uma baita distribuição de dividendos, muito acima do que ela vinha distribuindo em 2019, 2020 e 2022, de certa forma, decepcionou o mercado porque não fez uma boa distribuição. Mas, tendo em vista o histórico dela, de que ela é uma boa pagadora e sempre distribuiu bons dividendos, acredito sim que no ano de 2023 nós podemos ter uma surpresa positiva, uma boa distribuição por parte da Transmissão Paulista. E já que nós falamos aqui de investimentos em ações baratas que pagam bons dividendos para recebermos a título de renda passiva, é claro que nós sempre desejamos também que as ações ao qual nós investimos tenham potencial de valorização e que de fato se valorizem no longo prazo, né? Afinal, nós queremos ver o nosso patrimônio crescendo cada vez mais. E até mesmo pensando nisso, eu separei aqui a fórmula do Benjamin Graham, um dos maiores investidores mundiais, ao qual desenvolveu essa forma para descobrir o potencial de valorização de cada ação. E olhando aqui, nota que daquelas ações escolhidas do setor elétrico, nós temos que várias ações têm potenciais elevados, potenciais baixos, até mesmo já estão caras. E observando as 5 que nós selecionamos, temos a Taesa, que tem atualmente um potencial de valorização de 37%, a EDP Brasil tem um potencial de 107%, a CEMIG pode valorizar até 82%, a CPFL tem um potencial de 17%, e a Transmissão Paulista tem um potencial de 106%. Então, esse seria o potencial de valorização de cada uma dessas 5 ações principais, que nós vimos seus indicadores fundamentais melhores do que as outras demais ações listadas no setor elétrico até o momento de gravação desse vídeo. E de fato, se nós puxarmos aqui um histórico dos últimos 5 anos e depois observar também dos últimos 10 anos, essas ações vêm demonstrando ter um excelente desempenho para o médio e longo prazo. Tanto é que notem o quanto que elas trouxeram um excelente retorno positivo aos seus acionistas nos últimos 5 anos, se somarmos a sua valorização juntamente com a sua distribuição de dividendos. Destaque para a Taesa, que ficou em primeiro lugar, sendo seguida pela CEMIG, que ficou em segundo lugar, em termos de retorno positivo aos seus acionistas. E se puxarmos esse histórico para os últimos 10 anos, notem o quanto que a Taesa permanece em primeiro lugar, e em segundo lugar já vem as ações da Transmissão Paulista. E mesmo que as outras 3, que a EDP, a CEMIG e a CPFL, não tiveram um desempenho tão alto igual a Taesa e a Transmissão Paulista, notem que elas trouxeram ainda assim retornos excelentes e positivos para aqueles acionistas que investiram nelas há 10 anos atrás. Então, de fato, o longo prazo vem demonstrando que são ações muito consistentes e interessantes para se investir pensando em aposentadoria e principalmente de aumento de patrimônio e recebimento de renda passiva. Então, por isso que acredito que atualmente, olhando para o setor elétrico, em termos de indicadores fundamentalistas, essas são as 5 principais ações para ficar de olho. Mas agora eu quero saber de você. Comente para mim quais dessas ações que atualmente você já investe. Estou bem curioso para saber sobre isso. E cabe dizer que não é um vídeo de recomendação, é apenas um vídeo informativo. E lembre-se que pode cair, pode subir, o importante é investir.